Tudo bom, gente? Hoje tá começando um quadro novo. A gente chamou ele de Sola, porque é um quadro mais sério, pra falar de teologia, falar das coisas do reino de um modo assim mais sério. E hoje o assunto é salvação. E a gente tá com Carol? Marcos. nosso líder e a Carol, que vocês já conhecem, vocês já estão familiarizados já. E aí eu espero que vocês aproveitem muito. Curtam logo, compartilhem, se inscrevam no canal e é isso. Bênção, paz. Fiquem com Deus. Olá, gente. Nós estamos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre alguns assuntos da teologia de uma maneira mais diferente, de uma maneira mais leve aqui. E para a gente conversar sobre isso, a gente trouxe algumas perguntas que são recorrentes no meio dos jovens, quem está estudando a Bíblia, quem está ainda conhecendo o Senhor, vem com alguns questionamentos. Primeiro, né, tem um nome técnico que muitos confundem, vou descontrair agora, né? Não é a doutrina do solteiro. Solteirologia. Não é solteiro, é soterologia. A primeira pergunta que tem aqui, irmão Marcos, é sobre o que é a salvação. Bem, gente, desde a queda do homem lá no Éden, Deus prometeu um resgate. Por toda a história no decorrer da Bíblia, Deus sempre teve uma promessa de salvação para a humanidade. Lá no dilúvio, na história de Noé, Deus tinha algo preparado através da vida de Noé. E lá em Nínive, através da vida do profeta Jonas, Deus também tinha um propósito para salvar a humanidade. Então, Deus não condicionou a humanidade à condenação eterna. Deus criou a humanidade para que a humanidade vivesse em harmonia com Deus. Porém, o homem, em sua tendência de poder fazer suas escolhas, porventura lá no Éden escolheu o caminho errado e assim se afastou de Deus, quebrou a aliança entre Deus e o homem, né? Então, salvação nada mais é do que salvar o homem do destino do pecado, salvar o homem da ira vindoura e salvar o homem da condenação eterna. E quando a gente fala aqui de salvação, gente, a primeira coisa que eu imagino que vem na cabeça de todo mundo é a questão do sacrifício de Jesus, né? O que Jesus fez por nós. Foi o sacrifício dele que nos deu a oportunidade de hoje nós podermos sermos salvos, de hoje nós podermos ter a vida eterna. Através do quê? Do nosso arrependimento dos nossos pecados. A segunda pergunta que nós temos aqui, irmão Marcos, é o que foi o plano da salvação? É uma coisa muito discutida que a gente vê nas escolas, na escola bíblica, nos cultos, fala-se muito do plano da salvação. É muito comum, você um dia já foi evangelizado por alguém, ficou sem entender, né? Deus tem um plano de salvação para a sua vida. Em algum momento você deve ter pensado que era só para você, em algum momento você imaginou, se perguntou o que é esse plano da salvação. É uma proposta de Deus para a humanidade, através de Jesus Cristo, para que aqueles que confessem o nome e aceitem a Jesus como único e suficiente Salvador, venham fazer parte desse plano. Que não é simplesmente eu me arrependo dos meus pecados, aceito Jesus como único e suficiente Salvador e acabou por aí a minha trajetória. Não é só isso. Faz parte do plano, né? Quando a gente falamos sobre plano, você vai pensar em algo por etapas, em algo que tem ações a serem realizadas, não algo simples e algo resumido. O plano sempre ele é complexo e completo. Por isso que há muitas divergências em linhas teológicas. Aqui nós estamos para falar de uma forma resumida, certo? É uma direção mais dada para o plano de salvação, na visão da Assembleia de Deus, em suas convenções, né? Não estamos aqui também para dizer que você é obrigado a aceitar. Aqui a linha que nós achamos que é o mais próximo da linha bíblica possível e aquilo que a gente acredita, é o nosso credo. Toda linha teológica, toda igreja, ela tem o seu credo, aquilo que ela acredita e a sua confissão de fé. Terceira pergunta aqui. Como saber que eu sou salvo?
Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Existe uma história de um grande homem de Deus chamado John Wesley, que ele passou metade de sua vida acreditando que não era salvo. John Wesley fazia obras de caridade, pregava bastante a palavra, tinha um trabalho missionário. Desde criança, sua mãe professava os salmos para ele. Ele era firmado na palavra, sua família era uma família de origem cristã, seu pai era pastor, sua mãe fazia cultos para crianças. Então, assim, até um grande homem de Deus passou em sua mente essa dúvida se era salvo ou não. Até que um dia ele, em leitura da palavra, em contínua busca por conhecimento e intimidade com Deus, ele teve a convicção de que o sacrifício de Cristo foi suficiente, porque nós, como seres humanos, jamais íamos merecer a salvação. Jamais, diante do nosso estado, diante da natureza humana em si, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o ser humano ele era apartado de Deus, tinha uma aliança rompida com Deus. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Primeiro, ouvir a palavra e acreditar. Eu preciso acreditar na salvação. Não adianta eu estar em uma denominação evangélica, não adianta eu estar em uma igreja, se eu não acredito na salvação. Há pessoas que não acreditam na salvação. Então não adianta buscar outros meios. A palavra é quem convence, a palavra é que alimenta, o Espírito Santo é que encoraja, o Espírito Santo é que convence. Há muitas pessoas que querem fazer as pessoas aceitar a salvação, até mesmo na pressão, ali na insistência. E não é assim. Todo mundo vai ter o seu encontro pessoal com Deus e esse encontro pessoal vai proporcionar a gente o acesso ao plano da salvação. Esse encontro vai nos dar acessibilidade a Cristo. Então, a partir do momento em que eu aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e crer de todo o coração, assim eu adentrarei no plano da salvação. O irmão Marcos aqui estava falando a questão do aceitar a Jesus verdadeiramente, né? Não é só o ato que a gente fala de ir na frente num púlpito e fazer uma oração. Essa aí é uma forma, sim, que pode ter, mas é verdadeiramente o seu coração ser transformado e ser atingido pela palavra de Deus. E outra coisa, eu queria perguntar, tipo, uma vez salvo, sempre salvo? Vamos já chegar aí. Então É o próximo ponto. Então tá bom. Pronto, aí é o próximo ponto que a gente vai entrar agora, que é a questão se eu posso perder a salvação. Bem, pessoal, há pessoas que têm isso como um amuleto, né? Se a irmã olhar pra mim com a cara feia, pronto. Ela não gosta de mim, ela tem raiva de mim, então ela não vai pro céu, ela vai pro inferno. O irmão disse algo que me desagradou, eu tenho raiva do irmão, eu fiquei chateado, eu vou perder a minha salvação. Não é bem assim. Biblicamente falando, o único meio de se perder a salvação é através da apostasia, que é se afastar dos princípios bíblicos. É incoerente a gente dizer que uma pessoa que leva uma vida de qualquer maneira, que não respeita os princípios da palavra, que não tem comunhão com Cristo, que não busca andar dentro do minimamente possível correto, dizer que essa pessoa vai para o céu. É incoerente dizer isso, né? Então, uma vez salvo, sempre salvo? Depende. Voltamos ao princípio de tudo, que é o quê? É o encontro verdadeiro com Cristo. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo, eu não vou me afastar dos princípios do cristianismo, eu não vou me afastar dos princípios da palavra. Quando eu não tenho um encontro verdadeiro e não sou firmado na palavra, a consequência disso vai ser a apostasia, se afastar da fé. É muito comum pessoas que nascem no berço evangélico, né? Os seus pais são cristãos, a pessoa é educada dentro de uma igreja, né? Dentro dos princípios bíblicos, e chegar a uma idade que ela vai porque é forçada, ela vai porque os seus pais obrigam, ela vai porque precisa prestar conta com seus pais de que está indo para a igreja. E o sonho dessas pessoas geralmente é chegar em uma fase em ter sua liberdade, né, ter a sua responsabilidade de poder conduzir algumas ações de sua vida, principalmente na maioridade, e assim elas se afastam dos princípios da palavra, se afastam da prática do cristianismo e revelam que realmente nunca tiveram compromisso com a palavra, que nunca tiveram compromissos com o Deus da palavra e nunca
nunca foram verdadeiramente crentes, né? Então, assim, a salvação só pode ser perdida mediante a apostasia. A pessoa me chateou, disse o que me entristeceu, isso é normal. Há pessoas que vivem, hoje eu não vou participar da Santa Ceia porque eu não sou digno, porque alguém me entristeceu. Eu não sou digno do céu porque alguém me tirou do meu estado normal. Então, assim, isso faz parte do nosso convívio humano. É normal, às vezes, a gente entristecer alguém ou se entristecer com alguém. É normal, às vezes, a gente dizer a alguém que fere as pessoas, né? Às vezes até sem intenção. Então, faz parte do nosso convívio humano essas questões adversas que a gente tem que saber tratar. Isso não está coligado com a salvação, né? A salvação é algo maior do que isso, né? A salvação foi pago um alto preço por pessoas pecadoras, né? Cristo não morreu por pessoas perfeitas. Cristo não morreu porque nós éramos dignos de sua morte. Não, nós não éramos dignos. A graça de Deus sobre as nossas vidas é um favor que nós não merecemos. Se nós todos os dias estivermos nas ruas evangelizando, falando do amor de Cristo, pregando, fazendo caridade, nem assim nós seremos dignos do que foi feito por nós na cruz. Mas como Ele nos amou primeiro, como através deste ato de amor, Ele nos absolveu da nossa culpa, Ele nos livrou do nosso pecado, assim nós somos salvos pelo sacrifício meritórico de Cristo, não nosso. Nós não temos mérito nenhum nisso. É o amor dele, é o amor de Deus pela humanidade. Você imagina só, os nossos pais que nos criaram, nos educaram com tanto amor. Ele teria coragem de dar a nossa vida pela vida de alguém errado? Ele teria coragem de dar a vida por um homicida, aquele homicida que matou várias pessoas, que fez famílias sofrerem? Será que nossos pais tinham coragem de dar a nossa vida para perdoar o pecado deles? Jamais ninguém teria essa coragem. Somente Cristo, somente Deus, através do envio do seu Filho Jesus Cristo, para nos dar direito à salvação. Eu ia fazer uma pergunta. Então, tipo assim, o apostatar da fé é o famoso se desviar, que é como a gente fala. Se desviar. No nosso dialeto cristão, assembleano, né? É o se desviar, o se afastar da palavra, o se afastar dos princípios, né? Do que diz a palavra. Então, a apostasia é exatamente isso. É abandonar a fé. E, principalmente, a apostasia ela se torna mais grave por pessoas que já foram pastores, pessoas que já exerceram a obra de Jesus Cristo com mais afinco. A apostasia torna-se maior ainda. Não é que a Bíblia venha medir os pecados, mas nós entendemos que é algo mais grave ainda, porque falava do amor, pregava sobre o amor, mas na realidade não acreditava sobre o amor. Pronto, gente. Então era basicamente o que a gente queria aqui, conversar com vocês. Lembrando que aqui esse assunto não se esgota, é um assunto vasto, que tem vários vertentes, né? Então, assim, se você concorda, discorda, tem alguma coisa para falar, coloca nos comentários. Aqui a gente está aberto para discussão, para a gente conversar, não para exaltar ninguém nem humilhar ninguém, como a gente falou aqui, independente da visão que você tiver, seja você arminiano, seja você calvinista, independente do que for, saiba que o principal é nós crermos em Jesus e adorar o seu nome. E a gente não está aqui para dizer o que é o certo e o que é errado, que existe as vertentes e a gente crê nisso de acordo com o que a gente sabe da Bíblia, certo? Então foi isso, gente. Obrigada e deixa o like, se inscreve no canal, deixa o joinha.